Olá, você que acompanha o canal Elétrica em Vídeos. Chegamos a mais uma aula e na aula de hoje trataremos de aspectos construtivos de transformadores monofásicos de baixa potência. Aspectos construtivos, pois trataremos apenas de alguns aspectos da construção e não da fabricação completa. Quem entende de fabricação é obviamente quem fabrica diariamente, são os fabricantes. Aqui trataremos especificamente também de transformadores monofásicos, pois é a etapa do curso que nós estamos. Posteriormente teremos aula similar tratando de transformadores trifásicos, os aspectos construtivos de transformadores trifásicos. E também equipamentos de baixa potência. Trato como equipamento de baixa potência aqueles que são de algumas centenas de volt-ampere e também de algumas unidades de kV-ampere. Os trafos muito pequenos, geralmente de alta frequência para fontes chaveadas, e os trafos grandes, monofásicos, que são tipicamente utilizados para formar bancos trifásicos, não são fabricados exatamente como eu estou aqui dizendo. Então, nós vamos tratar desses equipamentos, ou melhor, do equipamento de alta potência. O equipamento de alta frequência e pequena potência não faz parte do escopo do nosso curso. Nós vamos tratar dos equipamentos de grande potência posteriormente. Vamos lá. Aqui eu tenho duas ilustrações e dois nomes. As ilustrações e os nomes já interagem de forma bem forte. Núcleo envolvido e uma figura aqui à esquerda. Núcleo envolvente e uma figura aqui à direita. Esses são os dois tipos de construção mais comuns para os transformadores monofásicos. O núcleo envolvido é um núcleo construído conforme você vê aqui, e os enrolamentos de alta e de baixa tensão, eles são enrolados no núcleo, ou melhor, envolvem o núcleo. Por isso, o núcleo está sendo envolvido, daí esse nome. Já o outro tipo de construção, aqui à direita, eu tenho uma perna central, no qual os enrolamentos concêntricos do lado de alta e de baixa são enrolados. E aqui, você nota que, diferentemente do caso à esquerda, você tem outras duas pernas. Você tem três pernas no total, uma mais larga e central e duas mais finas à esquerda e à direita. Nesse caso particular, apesar dos enrolamentos envolverem a perna central do núcleo, as pernas do núcleo envolvem os enrolamentos. Por isso é chamado de núcleo envolvente. O núcleo envolve os enrolamentos. Uma coisa que a gente pode observar aqui, ou melhor, pode se perguntar, é onde está o lado de alta e o lado de baixa. A gente tem um pequeno item que denuncia quem é o lado de alta e o lado de baixa. Aqui eu tenho um fio mais grosso saindo do núcleo do enrolamento em vermelho, e aqui eu tenho um fio mais fino saindo do enrolamento em azul. Se o fio é mais grosso, significa dizer que passa uma corrente maior. Por onde flui uma corrente maior, a tensão é mais baixa. Então, em vermelho, o lado de baixa tensão. Em azul, eu tenho aqui um fio mais fino. O fio mais fino significa dizer que a corrente é uma corrente menor. Uma corrente menor vai circular pelo lado de maior tensão. Portanto, em azul, tem aqui o lado de alta tensão. Nesse caso particular, você tem os dois enrolamentos separados. E nesse caso do núcleo envolvente, os enrolamentos são concêntricos. Quais são as diferenças entre esses dois tipos de enrolamento que ganha usar entre um ou outro? Você pode pensar o seguinte, olha, aqui eu tenho um fluxo magnético que o nosso intuito é sempre que ele fique aqui confinado. Nesse caso, o fluxo φ, que circula aqui, se divide em φ sobre 2 para a esquerda e φ sobre 2 para a direita. Afinal de contas, essas duas pernas, à esquerda e à direita, são simétricas. Porém, a gente sabe que o fluxo não fica limitado a ficar confinado dentro do núcleo no trafo real. Então, tem uma parcela que não alcança a outra bobina. É a chamada dispersão de fluxo. Quando você constrói o núcleo envolvente, você também vai ter aquela parcela de fluxo que não concatena, ou melhor, que não fica confinado. Nesse caso particular do núcleo envolvido aqui à esquerda, não ficar confinada a bobina significa dizer fluxo de dispersão. Mas no caso do núcleo envolvente, quando você tem uma parcela do fluxo que não fica confinado no núcleo, ela também concatena a outra bobina, porque elas são concêntricas. Ou seja, essas linhas que eu representei podem ser linhas que foram criadas pela corrente que circula na bobina no enrolamento em vermelho. Porém, mesmo estando o enrolamento em vermelho com esse fluxo que não está confinado,
O fluxo está aqui dentro, concatenando também a bobina em azul. Ou seja, quando você tem um núcleo envolvente, o efeito de dispersão é minimizado. Dá para se imaginar que para fazer o núcleo envolvente, você gaste um pouco mais de material e, portanto, você tenha consciência de que essa construção de núcleo envolvente é um pouco mais cara do que a construção do tipo núcleo envolvido. Agora eu vou tratar especificamente sobre a construção das bobinas, não especificamente de como elas são construídas, porque elas são enroladas em maquinário antes de serem conectadas aos núcleos. Depois eu trato especificamente de como elas conseguem entrar num núcleo. Vejam bem, no caso do núcleo envolvido, eu tenho aqui duas bobinas que são eletricamente isoladas e a conexão elétrica não existe dada a grande distância entre elas. Portanto, mesmo que exista um pequeno rompimento de isolamento de uma bobina, não há grande chance de haver o contato com a outra. O fio teria de se romper e passar por toda essa distância para alcançar a outra bobina. No caso do núcleo envolvente já é diferente. As bobinas são concêntricas e estão muito próximas. O rompimento de um fio facilmente alcançaria o outro enrolamento. Então é necessário que você faça entre as duas bobinas algum tipo de procedimento para garantir o isolamento. E o que é feito? Primeiro você coloca a bobina do lado de baixa tensão, enrolando essa perna do núcleo. Depois você coloca uma camada de papel, uma ou mais camadas de papel. O papel é um material isolante e é um material utilizado comumente na fabricação de transformadores. E aí, por fim, você coloca a bobina do lado de alta tensão aqui fora. Por que a bobina de baixa tensão está dentro e a bobina de alta tensão é a de fora? É que a bobina de alta tensão, geralmente, ela é mais gorda, daria para dizer essa palavra mesmo. Ela é mais gorda porque, como ela tem alta tensão, você muitas vezes constrói um enrolamento não somente com uma bobina de alta tensão. Às vezes você constrói mais de uma bobina de alta tensão, também concêntricas, e entre elas também utiliza papel. Como ela é mais larga, se ela estivesse dentro, o efeito de dispersão de fluxo aumentaria, porque ela não faria o contato com a perna central ser tão próximo, tão amarrado, tão justo, quanto é feito pela bobina de baixa tensão. Então, temos aqui a construção dos núcleos e também a forma como as bobinas são enroladas. Aqui os núcleos foram apresentados com material maciço. Mas a gente bem tem que lembrar, né, a respeito, em primeiro lugar, da escolha do tipo de material. A primeira escolha que você faz quando você faz a escolha de material é pensando no material cuja curva de esterese seja uma curva magra, uma curva estreita. É o chamado material magneticamente macio, que é a primeira escolha que você faz. Uma outra coisa que você tenta, que não depende exatamente do material, ou melhor, depende até do material também, é você tentar diminuir as correntes parasitas. Depende do material, de que ponto de vista você vai escolher um material que tenha alta resistividade elétrica, ao mesmo tempo que ele tenha baixa relutância. Com alta resistividade elétrica, significa dizer que a variação do fluxo no núcleo não vai conseguir criar grandes valores de corrente. A tensão induzida no núcleo não vai permitir, no núcleo maciço, que a corrente circule com maiores valores. Essa corrente é chamada corrente parasita, que é uma corrente que surge devido à indução de tensão no material maciço do núcleo. Aí vem um porém, apesar de você tipicamente adicionar silício ao material ferromagnético, geralmente é aço, silício, o silício é adicionado em pequenos percentuais só para aumentar a resistividade elétrica, nem sempre você consegue reduzir muito essas correntes. Que estratégia se usa para diminuir essas correntes parasitas? A estratégia mais comum é fazer a laminação do núcleo. O núcleo é feito laminado, ele é feito com lâminas, ele não é feito de forma maciça. Veja se essa ilustração, da forma como vou colocar agora, te ajuda mais a entender. Imagino que essa aqui já seja suficiente, mas vai que você precisa de algo mais. Aqui fica claro para você que isso aqui não é mais um núcleo maciço, que são lâminas que você põe uma após a outra e depois, obviamente, prensa para você fazer um núcleo que caibam as bobinas. A intenção de colocar essa figura que talvez te ajude um pouco mais a entender. Deixa eu voltar à figura original. Essas lâminas
de material ferromagnético, elas são postas uma, obviamente, junto à outra, e entre elas é passado um verniz isolante que tem duas funções. A primeira é isolar eletricamente uma lâmina da outra e, obviamente, garantir a alta resistividade elétrica. E a segunda é que esse verniz serve também como uma cola e dá uma robustez mecânica maior para que essas lâminas não se afastem uma da outra com o passar do tempo. Aí vem aquela pergunta que eu tinha feito antes, que é o fato de como você consegue, se essa bobina está feita, as duas bobinas são feitas antes, conseguir colocá-las dentro do núcleo, dentro ou enrolando o núcleo. É que, na verdade, as lâminas não são feitas dessa forma, inteiriças. Elas são mais ou menos assim. Para esse tipo de transformador, o núcleo envolvido, você tem lâminas em L. Essas lâminas em L são, obviamente, postas juntas, uma em relação à outra, construindo o núcleo. Fica claro, portanto, que se o núcleo for construído dessa forma, que é exatamente o que eu estou colocando, é fácil você encaixar a bobina. Basta pegar a bobina em vermelho, vir aqui de baixo para cima e ela encaixa. A bobina em azul vem aqui de cima para baixo e ela encaixa. Já aqui no tipo de enrolamento no núcleo do tipo envolvente, as lâminas são em dois formatos. O formato E, tá claro porque é chamado de E, e o formato o I, daria para chamar de I. Nunca soube exatamente como se dá o nome a isso aqui. Aqui é o formato L, aqui é o formato E e aqui é simplesmente o formato reto. Nesse caso particular, como eu coloquei, você tem essa parte que não estaria colocada ainda, dessa parte reta, e as bobinas entram facilmente nessa perna, que está aqui indicada. Então, você consegue fazer o núcleo concêntrico. Bem, sobre aspectos construtivos de transformadores monofásicos de baixa potência, são esses os destaques que eu tinha para dar. Espero que você tenha gostado da aula e até breve.